esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiram para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estavam mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judeia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Frei Edgar, irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa da Sagrada Família. No folheto de vocês veio o texto do Evangelho errado, certo? Este ano nós meditamos este Evangelho da Sagrada Família que foge para o Egito. E no folheto de vocês veio o texto quando Maria, José e Jesus foram para Jerusalém e o menino se perde, certo? Então, por isso que vocês devem ter estranhados aí quando ouviram o texto diferente do folheto. Mas o da liturgia de hoje é este que acabou de ser proclamado, a fuga para o Egito. Então vamos agora fazer esse exercício de compreender a palavra que hoje a liturgia nos possibilita escutar e tirar dela os ensinamentos para a nossa família. Primeiro aspecto: Deus, quando quis que o seu Filho assumisse a nossa condição, Ele, o Divino Pai Eterno, escolheu uma metodologia ordinária que acontece com todos nós. Nascemos no seio de uma família. É claro que com o menino Jesus teve algumas coisas diferentes das nossas, não é? Principalmente a concepção, que foi concebido pela ação do Espírito. Mas de maneira cotidiana, o menino Deus foi acolhido no seio de uma família. Para entendermos em primeiro lugar, a família é projeto de Deus. E a família só cumprirá a sua missão
a partir do momento que ela se torna uma família capaz de ouvir a palavra de Deus e de aderir ao poder desta palavra, indo aonde o Senhor mandar. E por que o padre está dizendo isso? Porque foi essa a experiência que Jesus, Maria e José fizeram no Evangelho de hoje. Deus fala com José e pede a ele que deixe a cidade de Nazaré e que vá para o Egito, porque Herodes queria matar o menino. E José ouve a voz de Deus e segue o que aquela voz indica a ele. Tem a coragem de romper com todas as suas concepções e desejos, mas se torna obediente à palavra de Deus. E hoje a liturgia precisa ensinar as nossas famílias, em primeiro lugar, a ouvirem a voz de Deus, e em segundo lugar, ensinar as nossas famílias a tomar posse desta palavra, para que esta palavra seja vivida no nosso cotidiano. E vai ser nesta perspectiva que o Evangelho de hoje vai nos ensinar. Então agora, o padre quer pedir a vocês uma atenção redobrada, porque como o texto está errado do folheto, não é possível fazer aquele exercício que fazemos no cotidiano dos nossos domingos, da leitura junto do texto. Mas agora vamos abrir os ouvidos. Olha o que vai acontecer no Evangelho de hoje. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito e fica lá até que eu te avise. Então vamos entender o contexto para depois entendermos o texto. O capítulo 2 de Mateus é dividido em duas partes. A primeira parte é a que nós vamos ouvir domingo que vem, na festa da Epifania do Senhor, quando os magos visitam Jesus. E na visita dos magos, quando eles estavam indo para Belém, eles encontram com Herodes no meio do caminho. E aí eles dizem a Herodes que eles ficaram sabendo que nasceu o Messias e que eles estão indo adorá-lo. E aí Herodes vai dizer a eles: olha, quando vocês ficarem sabendo aonde está o rei que nasceu, me avise, porque eu também quero ir adorá-lo. Mentira! Herodes queria saber aonde estava o menino para mandar matá-lo. Só que quando os magos chegam até Jesus, o anjo vai falar com os magos que eles deveriam voltar por outro caminho, porque Herodes estava lá esperando os magos, que deveriam passar novamente por aquele caminho. E aí os magos vão por outro caminho. E Herodes fica furioso com os magos, porque eles não voltaram para contar aonde estava este tal Messias, este tal rei que havia nascido. E diante desta situação, o que Herodes manda fazer? Matar todos os primogênitos de até 2 anos de idade, porque Herodes era um homem de muita ambição. E se vocês lerem um pouco sobre a biografia de Herodes, o que Herodes foi capaz de fazer? Matar 2 filhos legítimos dele, porque ele tinha medo que os seus filhos dessem um golpe nele e assumissem o poder que era dele. Então imaginem a crueldade de Herodes. E se ele foi capaz de matar 2 filhos biológicos dele, não seria capaz de mandar matar Jesus? Claro que sim. E vai ser nesse contexto que Deus fala com José através
de um sonho. E aqui eu gostaria de retomar com vocês uma realidade interessante que nós falávamos há 2 domingos atrás, quando o Evangelho também falava-nos sobre José. Aqui, novamente, Deus fala com José através de um sonho. E aí nós poderíamos perguntar, por que Deus fala com José a partir do momento que ele está dormindo? Vamos entender qual é a importância do sono na nossa vida. Depois de um dia de trabalho, nós estamos cansados. E qual é o nosso desejo? Deitar e dormir. E o que o nosso sono provoca em nós? Uma harmonia do nosso corpo, porque quando estamos dormindo, os nossos batimentos cardíacos entram em um ritmo que está em consonância com o nosso pensamento. Nesse momento que o nosso organismo vai pegando um ritmo menos acelerado, o nosso corpo vai se distensionando, ou seja, vai se relaxando, e com o nosso sono, o que é capaz dele fazer em nós? Colocar o nosso corpo em um ritmo harmônico, e é por isso que no outro dia nós acordamos descansados, cheios de vigor e de energia para enfrentar mais um dia de trabalho. E por que o Padre está querendo falar isso com vocês hoje? Porque Deus fala com José através de um sonho, no seu sono. E aqui vem um conteúdo de fé para nós. É necessário que o Senhor entre na nossa vida, diante da nossa correria, do nosso ritmo violento, do nosso discurso, Padre, eu não tenho tempo para nada, para que o Senhor entrando na nossa vida e falando conosco, Ele possa colocar o nosso corpo numa sintonia, aonde Deus tem a primazia, aonde o Senhor tem o primeiro lugar. E aí o Padre está dizendo isso a vocês, para que vocês entendam que no nosso contexto de hoje, como é a vida das pessoas? Reclamando de cansaço, reclamando porque não tem tempo para descansar, reclamando porque não consegue dormir, ou às vezes até consegue dormir, mas o sono não é de qualidade, e quando acorda, está com o corpo todo doído. Já ouviram esse tipo de reclamação? Pode ser que seja a sua reclamação. E agora, como Deus fala com José através de um sonho, nós devemos permitir com que o Senhor devolva ao nosso organismo, devolva à nossa vida um ritmo harmônico que nos possibilite ouvir a sua voz, porque a falta de harmonia, que não é somente do sono, mas que é da vida, está impedindo as nossas famílias de ouvir a palavra de Deus. Porque qual é a nossa desculpa hoje para não reunir nossa família para rezar? Nós não temos tempo. Qual é a desculpa que nós utilizamos hoje para não trazer a nossa família à igreja? Nós não temos tempo. Qual é a desculpa que os pais utilizam em não ter mais contato com os filhos? De sentar à mesa, de levar à escola, de ver a meninada crescer. Não tenho tempo. Já ouviram esse tipo de desculpa?
Graças a Deus aqui em Senador Canedo não tem. Mas em outros lugares, por onde a gente passa, ouvimos muito esse tipo de fala. Então, se Deus fala no sono de José, Ele fala para dar uma indicação. E esta indicação pede a José uma ação. Levanta-te, pega o menino, a sua mãe, e foge para o Egito. 3 atitudes que Deus pede a José. Em primeiro lugar, levantar. Se o sono tem o poder de harmonizar o nosso organismo, os nossos batimentos cardíacos e os nossos pensamentos, é para uma missão que nós temos depois do sono, para a atitude que a palavra vai nos pedir: levanta-te. E hoje qual é a nossa dificuldade? Nós vivemos paralisados, deitados na nossa cama. Como que era antigamente os nossos quartos? Tinha uma cama, o guarda-roupa, um criado e no máximo uma penteadeira, não era assim? Antigamente? Agora hoje, quando nós entramos num quarto, como que é o nosso quarto? Tem cama, tem guarda-roupa, tem ar-condicionado, tem televisão, tem frigobar. E aqui o padre poderia continuar citando a lista. E por que que os nossos quartos estão ficando tão bem montados? Porque eles estão se tornando uma casa. E se tornando uma casa, eu não preciso mais das outras partes da casa. Eu já não preciso mais da cozinha, porque eu tenho tudo guardado lá no meu frigobar. Eu já não preciso mais reunir a minha família para a gente ver uma boa programação, porque eu já tenho o Netflix lá dentro do meu quarto, da minha televisão de 79 polegadas. E o comodismo vai nos prendendo, e já não nos deixa mais dormir, porque fica até 4 horas da manhã vendo série no Netflix, ou vendo besteira no celular, e no outro dia acorda moído para ir trabalhar, e já sai de casa reclamando, com o desejo: se eu pudesse, queria dormir até meio-dia, padre. Já não somos mais capazes de viver cada momento como precisa ser vivido. A hora de dormir é para dormir, a hora de trabalhar é para trabalhar, a hora de estar com a família é para estar com a família. Mas somos atropelados pela loucura e pelas propostas do nosso mundo moderno, que já fecha os nossos ouvidos, nos coloca um ritmo de vida totalmente alheio ao Evangelho, e já não somos mais capazes de ter a harmonia do nosso organismo por meio de um bom sono, porque eu já não durmo mais à noite e durmo o dia inteiro. Já não somos mais capazes de ouvir a palavra de Deus, como foi na vida de José, porque são as outras palavras que entopem os meus ouvidos, porque é dia e noite eu com um foninho de ouvido. E agora, ouvir este evangelho que fala para mim: levanta-te. Não, padre, eu quero o contrário. Se o senhor soubesse a cama que eu comprei agora no Natal, padre, ela faz massagem, ela faz cosquinha, ela me joga para cima, ela me coloca de cabeça para baixo, padre, e agora vem essa palavra me falar: levanta-te. A partir do momento que nós não ouvimos a palavra do Senhor, que pede de nós uma atitude, como vai se tornando a nossa família e a nossa vida? De um povo dormente, de um povo que já não tem mais sensibilidade, de um povo que já não tem mais sentido com as coisas, porque preferem ficarem anestesiados diante dos anestésicos que o nosso mundo hoje nos aplica 24 horas,
do que tomar uma decisão de ouvir a palavra de Deus. Então, hoje, você como pai, você como mãe, você como avó, como filho, como filha, ouça esta palavra, que é uma palavra de ordem para a tua casa. Levanta-te. Mas levantar para quê? Para pegar o menino. Não é levantar para qualquer coisa. E que menino é esse, gente? O menino Jesus, filho de José e de Maria. A atitude de se colocar a caminho, de se levantar, não é uma atitude arbitrária, solitária, ou uma atitude vazia, mas é uma atitude que nos possibilita caminhar, levantar, nos animar com quem? Com Jesus. Com Jesus. E esse é o segundo elemento do ensinamento do Evangelho hoje, para nós. Levantar para estarmos com quem? Com Jesus. E estando com Jesus, qual foi a terceira atitude? Ter que se colocar a caminho, ir para o Egito, porque Herodes tinha mandado matar os primogênitos, e se Jesus continuasse lá em Belém, ele estava correndo o risco que poderia ser morto. Então, diante das ameaças da política, da violência, das estruturas sociais, o que nos motiva a levantar-nos e a nos colocar em caminho? Jesus. E as três atitudes para a sua família nesta festa da Sagrada Família: levantar, tomar Jesus consigo e se colocar a caminho. E esse caminho que Ele nos possibilita, nos leva para onde? Para a casa do Pai. Então, olha a riqueza do Evangelho de hoje para as nossas famílias, e como esta palavra é prática. Mas o texto não termina aqui. José levantou de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. José obedeceu à voz de Deus, que falou com ele por meio daquele sono, por meio daquele sonho. E aqui no testemunho da obediência de José, nós encontramos outro ensinamento para as nossas famílias, que se chama obediência. Antigamente, quando a gente era pequeno, que o pai e a mãe tinha referência dentro de casa de pai e de mãe, quando a meninada estava fazendo bagunça, o pai nem precisava falar, bastava somente olhar, ou de repente chamar o nome. Eu me recordo que quando eu era criança, se eu estivesse fazendo alguma bagunça e meu pai falasse assim, Maximiliano, eu tremia as bases, porque a coisa ia pegar para o meu lado. Então nem precisava falar muita coisa, era só chamar o nome inteiro. Como que é hoje, gente? A meninada faz o que quer. Antigamente eram as crianças que andavam segurando nas mãos dos pais. Hoje como é que é o movimento? São os pais que andam segurando nas mãos dos filhos, e os filhos fazem o que quer, levam o pai e a mãe para onde quer. Eu fico vendo quando a gente vai num supermercado, passa na feira, dentro da igreja não é diferente, é a meninada que manda. E ai daquele que contrariar o meu filho e a minha filha. Aí a meninada vai crescendo, vai se tornando adolescente,
E aí o pai e a mãe têm que educar em alguma coisa lá da vida, o que vai acontecer? Não vai obedecer. E por que isso está acontecendo com tanta frequência nas nossas famílias? Porque os pais estão perdendo a capacidade de ouvir e de obedecer, em especial a palavra de Deus. E se os pais já não ouvem mais e já não obedecem mais, como é que vai ser dentro de casa? A mesma coisa. Os filhos já não vão ouvir mais e já não vão obedecer mais. E é por isso que a nossa realidade está se tornando tão caótica, gente. Porque a partir do momento que a família é bombardeada, consequentemente, a sociedade se torna uma sociedade desfacelada, porque a célula mãe que sustenta a sociedade se chama família. E é por isso que a Igreja Católica Apostólica Romana defende e luta tanto pelas famílias, porque nós sabemos que ela é um bem precioso. E a partir do momento que as nossas famílias são atacadas, a nossa sociedade vai ter as consequências disso. E o nosso tempo hoje não é diferente. Voltemos ao texto. José ouviu, obedeceu e foi para onde? Foi para o Egito. Do Egito chamei o meu filho. Aí esta palavra volta à profecia de Oséias. O Egito, se vocês lerem o livro do Êxodo, foi o lugar das pragas, lá do Antigo Testamento. 10 pragas que tomou conta de todo o Egito. Então o Egito, terra de pragas, de maldição. A história continua. O povo de Deus foi pego como escravos e foi levado para onde? Para o Egito, debaixo da chibata do faraó. E aí Deus vai eleger Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito. Então, além de ser lugar de praga e maldição, é lugar de escravidão. Depois também, quando Moisés nasce, o próprio faraó se sente ameaçado por aquele novo líder que poderia aparecer, e o que manda fazer? Manda matar todas as crianças como Herodes. E uma das pragas do Egito foi fazer com que o rio Nilo, que era o rio que abastecia aquele povo, se tornasse um rio de sangue. Então o Egito, terra de maldição, terra de escravidão e terra de morte. Para onde Jesus vai, ainda menino, para esta terra, a terra do Egito, fora do Israel, na África. Se vocês pegarem o mapa, vocês vão ver que o Egito está no continente africano. E aí você poderia perguntar: padre, aonde o senhor está querendo chegar com essas informações? Presta atenção no que eu vou te falar agora. Em primeiro lugar, em Cristo a salvação é para todos os povos, não só para Israel. Por isso, o menino que daria salvação à humanidade foi para o Egito, foi para a África. Primeira coisa. Segundo, se o Egito era uma terra de praga e maldição, o menino Deus vai para o Egito porque ele é por excelência a bênção do Pai. E aonde há maldição, chega quem? A bênção, que é Cristo. Terceiro, se era uma terra de escravidão, esse menino iria crescer, iria cumprir a vontade do Pai, e o ápice da sua missão,
derramar o seu sangue numa cruz para salvar a humanidade que padecia sobre a escravidão do pecado. E esta multidão, esta humanidade em Cristo seria regenerada e teria a possibilidade de uma nova vida, uma vida cheia da graça, cheia da misericórdia, que não pesaria mais sobre nós o jugo da escravidão, o peso do pecado, mas por causa deste menino, nós teríamos a graça da libertação, que somente o Pai poderia nos oferecer em Cristo Jesus. Será que esse Jesus não merece uma salva de palmas, gente? Nossa! Ele veio para libertar o povo da escravidão e foi para a terra da escravidão, o Egito. E terceiro lugar, a terra da morte, a terra do sangue derramado, porque seria o sangue dele derramado na cruz que purificaria as águas na qual nós seríamos batizados. Se as águas do rio Nilo se tornaram sangue, o sangue de Jesus purificam estas águas, e estas águas são capazes de nos purificar da nossa sujeira. Por isso que Jesus foi para o Egito. E aí você poderia fazer uma outra pergunta: mas o que este contexto bíblico tem a ver com a minha família? Presta atenção no que o padre vai te dizer agora. Quantas pessoas às vezes vão visitar familiares e amigos e falam assim: nossa, padre, mas a casa do fulano lá está carregada, eu senti uma coisa ruim, tem que mudar de lá, padre. Não é? Algumas pessoas dizem isso. Outras são da área do sonho, né? Falou o sonho de José, vamos falar agora do sonho também. Nossa, padre, tive um sonho muito ruim, e agora eu estou com medo, padre, será que esse sonho vai acontecer? O que esse sonho estava querendo me dizer? Vamos ficando reféns do nosso sonho. E aqui nós poderíamos dar vários outros exemplos. Quando ouvimos que Jesus vai para o Egito, terra de escravidão, terra de praga e maldição e terra de morte, aonde Jesus chega, ele muda o ambiente. Ele muda a maldição para a bênção. Ele muda a escravidão para a libertação. E ele muda a morte para a vida. Para nos ensinar que o problema não é o local, não é ter que mudar de casa, não é ter que mudar de cidade, não é ter que mudar de país, mas é abrir as portas do coração, da casa, do quarto, da família, para quem entre? Jesus. Porque é Jesus que faz a diferença. Então, se eu estou percebendo que lá em casa a coisa está muito difícil, o clima está muito pesado, a energia está ruim, não é mudar de casa que vai resolver o nosso problema, mas é abrir as portas da nossa casa, do nosso coração, da nossa família, do nosso casamento, para que Jesus entre. Porque aonde Jesus entra, Ele transforma a maldição em bênção, Ele transforma a escravidão em libertação, e Ele transforma a morte em vida. E hoje, o que as nossas famílias precisam? Não é mudar de casa ou de cidade, mas o que as nossas famílias precisam hoje, é abrir as portas para que Jesus entre. E o Evangelho de hoje quer nos ensinar esta realidade. Continuaram no Egito, mas o texto não termina por aqui. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho novamente a José, no Egito, e lhe disse: levanta-te,
pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel. As 3 atitudes do primeiro sonho se repetem no segundo: levantar, pegar o menino Jesus com a mãe, se colocar a caminho e agora voltar para Israel. Mas tem uma diferença na volta: não deverão voltar para Belém, deverão voltar para Nazaré, porque Herodes já havia morrido e o seu reino foi dividido. A parte que está a cidade de Belém foi confiada a Arquelau, que era o filho mais bruto e mais cruento de Herodes. E aí Jesus não poderia ir para Belém, porque mesmo com a morte de Herodes, o menino ainda corria risco. Então agora ele deveria voltar para onde? Ele deveria voltar para a região da Galileia, voltar para a cidade de Nazaré, onde já morava Maria e José. E aqui entra um elemento peculiar que encerra o texto, que é para nos dizer que, além da questão política da época, do risco que Jesus poderia correr em Belém com o filho de Herodes, há uma profecia que se cumpre. O texto encerra dizendo: por isso, depois de receber uma aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para cumprir o que o profeta tinha dito: ele será chamado Nazareno. O texto em hebraico vai nos dizer que ele se chamaria Nazireu, porque senão Nazareno dá uma conotação somente da geografia. Então quem mora em Nazaré é nazareno. Mas aqui é uma realidade ainda mais profunda. O nazireu na escritura é aquele que é consagrado a Deus. Ele não podia cortar o cabelo, ele tinha uma alimentação mais específica, porque ele tomava a decisão de viver uma forma de vida diferente, porque desde o ventre materno ele tinha sido consagrado a Deus. Por exemplo, João Batista era um nazireu. E com Jesus a realidade vai ser muito mais ampla, porque Jesus não seria apenas um que foi consagrado pela sua mãe ainda no ventre materno, não. Ele é o consagrado por excelência, porque é Deus, porque pertence ao Pai. E na missão que ele cumpriria aqui, entregando a sua vida por nós, o que ele iria fazer? Pegar o povo que estava na escravidão do Egito e reconduzir este povo à sua pátria, mas que não seria apenas uma pátria geográfica, de sair do nosso país, que é Israel, e irmos para um outro país, que era o Egito, e depois retornar para o nosso país de origem. A missão deste nazireu era muito maior, porque era tirar toda a humanidade que estava despatriada, fora da sua pátria original. E qual é a nossa pátria original? A pátria celeste. E estando despatriados, porque já não poderíamos mais desfrutar da pátria na qual fomos criados e colocados, numa condição de justiça e santidade, este nazireu, que é o Cristo, reconduz o povo, a humanidade toda, que estava padecente na escravidão, em um novo êxodo, em uma nova saída, para que este povo, para que esta humanidade voltasse para onde? A pátria do seu Pai, a Jerusalém celeste, que é o céu. E se vocês olharem no letreiro que foi colocado acima da cabeça de Jesus na cruz, nós encontramos essa profecia.
Jesus de Nazaré, Rei dos judeus, o Nazireu, o Nazareno, o que cumpre a profecia do Antigo Testamento. Então, nesta manhã, orientados pelo poder deste Evangelho, nós somos convidados a fazer este caminho com Jesus, para que a nossa família seja diferente, para que o nosso casamento seja diferente, para que nós vivamos na graça e na misericórdia do Senhor e sejamos repatriados por Ele, àquela pátria que nós não poderíamos chegar pelas nossas próprias forças, mas somente pelo braço forte do Senhor, que é este braço pregado na cruz, que nós poderíamos ser reconduzidos à pátria celeste, que nós não chegaríamos, como eu dizia, pelas nossas próprias forças, porque estávamos exilados no Egito do pecado. Então, que nesta manhã a palavra de Deus nos incomode, que a palavra de Deus nos exorte, que a palavra de Deus abra os nossos horizontes e que sejamos capazes de sermos como José, ouvir o comando do Senhor que diz para você: levanta-te, toma Jesus na sua vida, na sua família e se coloque a caminho, porque Ele vai te levar para a pátria celeste do seu Pai, e é isso que o Senhor tem para você e para toda a sua família. Amém?